Olá, bem-vindo ao módulo 2. Antes de começar o conteúdo bem específico desse módulo, decidi dar um bônus para vocês aqui tratando um pouquinho de jurisprudência. Então, eu já tenho aqui umas jurisprudências selecionadas e nós vamos utilizar essa primeira aula para a gente estar conversando sobre elas. Não é porque nós aplicamos todo o conhecimento que nós vimos no módulo 1, falando sobre princípios, falando sobre atributos de ato administrativo, e aí você vai ver como que isso pode ser aplicado num caso concreto. Como que a jurisprudência ela não ignora de maneira nenhuma, né? Muito pelo contrário, como que ela dá valor a esses conceitos. Você vai ver em caso concreto agora como que é possível, importante, e é importante você trazer esses fundamentos administrativos para a prática, para a prática processual, tá bom? Então vamos analisar algumas jurisprudências aqui e aí a gente vai conversando sobre o tema. Primeiro aqui, estou falando sobre legitimidade, olha só. Fala agravo de instrumento, multa imposta pelo DR-RJ, ação ajuizada em face do DETRAN, e legitimidade passiva de causa, recurso conhecido provido. Bom, talvez você não tenha muita familiaridade com jurisprudência, então eu vou te mostrar aqui, né, de uma forma bem tranquila, como é que ela é montada. Isso que você está vendo aqui se chama acórdão, ok? É o acórdão. O acórdão, ele é geralmente um resumo do julgamento vencedor, do julgado vencedor feito pelos desembargadores, tá? Então isso daqui não é o que não representa tudo o que eles falaram na sessão de julgamento. Os votos têm páginas e páginas e mais páginas. E aí, quando tem o final do julgamento, eles fazem como se fosse um resumo. Esse resumo nós chamamos de acórdão, e é ali que nós vemos o indicativo de jurisprudência, para que lado que eles estão indo, tá? Essa primeira parte aqui, ó, que está toda em maiúscula, tá vendo? Acredito que esteja sendo marcado aí para você também. Esse aqui é o resumo do resumo, porque vai ser o resumo do acórdão, tá? Então, daqui, né, vamos dizer assim, do caput da emenda, do acórdão, desculpa, você vai saber do que ele vai tratar. Então, vamos ver aqui devagar. Agravo de instrumento, isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse julgamento se refere a um recurso chamado agravo de instrumento. Você tem agravo de instrumento, apelação cível, embargo de declaração, recurso especial, recurso extraordinário e alguns outros, tá? Quando você está lendo aqui agravo de instrumento, isso significa que alguém entrou com recurso contra uma liminar, contra uma decisão que não era a sentença do processo. Tá? Então, quando o juiz decide liminarmente, ou seja, com mais rapidez, né, antes da sentença, a parte que se sentir prejudicada ou no seu direito pode entrar com recurso chamado agravo de instrumento. Então é isso que nós vamos analisar. Agravo de instrumento, multa imposta pelo DR. Então, o julgado ele vai falando o seguinte, olha, tem uma multa e esta multa foi imposta pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Rio de Janeiro. Mas a ação, olha bem, mas a ação foi ajuizada em face do DETRAN do Estado do Espírito Santo. Então, ele está falando o seguinte, a multa foi registrada pelo DER. E aí a pessoa entrou com a ação contra o DETRAN. Né? É como se você, por exemplo, se vamos dizer, João batesse no seu carro e você quisesse processar Maria, que mora em outro estado, que não tem nada a ver com aquela situação. Né? É isso que o julgado vai falar. Assim, você vai processar quem fez o dano, vai processar o autor do ato administrativo. Você não pode processar outra pessoa que não fez o ato, tá bom? Então ele botou aqui, multa imposta pelo DR, ação ajuizada em face do DETRAN e legitimidade passiva ad causa. Então, o que os desembargadores estão falando? Que tem um agravo de instrumento, que está questionando uma multa que foi aplicada pelo DR e a ação foi feita contra o DETRAN. E eles já estão falando, eu reconheci a ilegitimidade do DETRAN,
que possivelmente é apenas do DR, tá bom? E a gente vai para o julgado aqui, para a parte do julgado. Ó. Ponto 1. A legitimidade para agir em juízo, né, a legitimidade ad causa, dá no mesmo, é a mesma coisa, que é uma das condições da ação, pode ser definida como a pertinência subjetiva da ação. Então, eu vai falar, você tem que saber quem era a parte realmente legítima para figurar nessa ação. Caso contrário, a ação será extinta. Ponto 2. Considerando que a imposição de penalidade decorrente de multa de trânsito imposta ao agravado foi, olha só que interessante, foi lavrada pelo DR, então considere que quem fez foi o DR, não tem o agravante, né? Ou seja, o Detran entrou com esse recurso, não tem o agravante legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e ser compelido a alterar ato administrativo levado a efeito por entidade diversa, autônoma e vinculada a outro ente federativo. O que o desembargador está falando? Está falando o seguinte, teve uma ação fulano de tal contra Detran. O juiz, possivelmente, deu uma liminar contra o Detran. E aí o Detran fez um agravo de instrumento, falando o seguinte, desembargador, eu não cometi esse ato que estão reclamando. Eu sou inocente, quem fez foi o DR. O desembargador falou, realmente, eu estou vendo aqui pelos autos, pelas provas dos autos, que quem é o responsável é o DR. Por que o Detran está sendo questionado? Por que o Detran está sendo processado? E aí ele falou, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e ser compelido a alterar ato administrativo levado a efeito por entidade diversa. Está falando, o Detran não pode estar aqui por quê? Porque ele não tem competência para alterar o ato administrativo feito por outra pessoa. No caso, o DER, percebe? Nesse caso aí, ele conheceu o recurso e proveu o recurso. Para quê? Para tirar o Detran do processo. E aí fica só o DER. E é aquela questão que eu falo com vocês, né? Se não coloca a pessoa certa no polo passivo da demanda, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma extinção do processo. Porque se a pessoa colocou só o Detran, é possível que este processo tenha sido extinto. Se ele colocou Detran e DR, menos mal, tira Detran e fica DR. Ok? Então, muito importante aí essa jurisprudência para você estar sempre ligado em quem colocar no polo passivo na demanda. Vamos para o slide 2. Auto de infração de trânsito, vício de competência na lavratura do AIT. Aqui ele está falando de competência. Lembra do ato administrativo, que tem 5 elementos? Né? Lembrando você, o ato administrativo tem 5 elementos, sendo eles competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E aqui ele vai estar falando para vocês de um dos elementos, que é a competência. Tá bom? Vamos lá? Agravo de instrumento, ato administrativo e processo civil, suspensão do direito de dirigir, multa aplicada em rodovia federal pela Polícia Rodoviária Estadual. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma rodovia federal, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Estadual foi até aquele local onde ela não tinha competência para atuar e fez, né, a fiscalização indevida. Existência de inexistência e inexistência de delegação de competência para este fim. Aparente incompetência da autoridade que lavrou o auto de infração, com a consequente nulidade do ato administrativo. Deixa eu marcar essa palavra aqui também, do ato administrativo. Ele fala aqui, antecipação dos efeitos da tutela, possibilidade de presença dos requisitos previstos no artigo 273 do CPC, recurso provido, agravo de instrumento, do Central, com marca da região metropolitana de Curitiba, etc. Então vamos lá. Qual é o caso? O caso é o ato administrativo. O ato administrativo ele tem 5 elementos. Um desses elementos é a competência. E se esse elemento for violado, você vai lembrar que existe competência quanto à pessoa e competência quanto à matéria. Se esse ato for violado e for de matéria, você vai ter uma nulidade absoluta e a nulidade absoluta não convalida. Se não convalida, o ato é nulo e há de ser anulado. Né? Então vamos lá. Eu tenho de um lado, que seria a Polícia Rodoviária Federal,
e de outro lado a Polícia aqui, Rodoviária Estadual. Eles estão na mesma hierarquia? Não, não estão na mesma hierarquia. Se eles não estão na mesma hierarquia, não existe incompetência quanto à pessoa, mas sim quanto à matéria. Então, nesse caso, a nulidade é absoluta, ok? Até ele coloca aqui, ó, aparente incompetência da autoridade que lavrou o auto de infração, com a consequente nulidade, leia-se nulidade absoluta, do ato administrativo. Então, veja, mais uma vez, a importância de conhecer os requisitos do ato administrativo, os seus elementos, saber como aplicá-los, saber quando tem uma nulidade relativa, uma nulidade absoluta. Se você talvez esteja um pouco perdido nisso que eu estou falando, é só você voltar no módulo 1 e verificar a aula de elementos do ato administrativo, onde lá eu falo tudo bem tranquilo para você, tá bom? Vamos ao terceiro caso, né? Primeiro a gente vai falar aqui, só para te lembrar, dos atributos do ato administrativo. Uma coisa são elementos, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Outra coisa são os atributos do ato administrativo. Vamos lá. No direito de trânsito, o ato administrativo de maior importância é o auto de infração de trânsito. Como ato que tem o condão de manifestar a finalidade da administração pública, olha, eu te remetendo aqui mais uma vez aos elementos do ato administrativo, tá? Interesse público, ele é revestido, em regra, dos seguintes atributos. E aí você tem aqui os três principais: presunção juris tantum de legalidade e de veracidade. Você usou juris tantum, nunca ouvi falar essa expressão. O que ela é? Simples. Presunção juris tantum é a mesma coisa que presunção relativa, tá? Mais uma vez, se você tiver qualquer dificuldade, volta lá no módulo 1, dá uma olhada nos atributos do ato administrativo, onde eu falo um por um desses atributos. Então, presunção juris tanto é a mesma coisa que presunção relativa. Lembrando que não existe aqui presunção absoluta, mas apenas presunção relativa, tá bom? 2, autoexecutoriedade. E 3, imperatividade. Autoexecutoriedade, você vai lembrar que é a ausência, né, do nosso querido poder judiciário, tá bom? E a imperatividade é o ato que é imposto ao particular. Tranquilo. Vamos então para os julgados, uma parte tão importante, às vezes tão negligenciada, né? Então, olha aqui, ó. Presunção relativa de legalidade e veracidade. Na prática, o módulo 1 para você. Infração de trânsito, cinto de segurança, condutor, passageiro, multa. Vamos lá? Ponto 1 aqui. Por força da presunção de legitimidade, dos atos administrativos, a desconstituição da penalidade imposta, diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige a prova, olha só, vamos marcar aqui, exige a prova inequívoca da ilegalidade do ato. 2. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Artigo 333 do inciso 1 do CPC. Esse artigo já não é mais esse, porque o CPC mudou, tá, nesse ano de 2016. Hipótese, mas isso não altera o fundamento do julgado. Hipótese em que não há prova de que a parte não praticou a infração prevista no artigo 67 do CTB, qual seja deixar o condutor ou passageiro de usar cinto de segurança, conforme previsto no artigo 65. Ponto 3. Ao condutor flagrado sem cinto de segurança, transportando passageiro, também sem equipamento, será aplicada apenas uma multa pela prática da infração de trânsito previsto no artigo 67 do CTB. Algumas coisas importantes aqui para a gente, tá? Primeira coisa, levando a efeito o atributo da presunção relativa de legalidade e de veracidade, que alguns chamam de legitimidade, mas é a mesma coisa. Ele traz, né, ele reforça a noção que nós temos de que esta presunção relativa ou presunção juris tanto, ela possibilita que o particular ele apresente provas em sentido contrário, né? E essas provas de sentido contrário têm que ser robustas, não pode ser uma mera alegação. Eu não posso falar, por exemplo, em um recurso, eu estava de cinto.
eu estava de cinto e a fé pública do agente público, eu sempre vou perder com essa mera alegação, né? Então é por isso que ele traz aqui para você, ó, quando ele fala em prova inequívoca da ilegalidade do ato, não apenas alegar, mas sim demonstrar, né, por A mais B, como dizem, que o fato realmente não aconteceu e que o ato administrativo é nulo, tá bom? 2. Incouber ao autor da prova o fato constitutivo de seu direito. Né? Afinal de contas, eu não posso falar, administração, eu estava de cinto. Me mostre você, me prove você, administração pública, que eu estava sem cinto. Não é assim que funciona. A administração fala, você estava sem cinto. Prove que estava de cinto. É uma prova complicada? É uma prova muito complicada, mas é assim que funciona. Ah, e outra coisa que é importante que ele coloca é o seguinte: imagina o carro com 5 pessoas e as 5 pessoas estão sem o cinto. Eu vou pagar 5 multas, né? Aí no item 3 ele traz aqui, ó. Ao condutor flagrado sem cinto de segurança, transportando passageiro também sem o equipamento, será aplicado o quê? Apenas uma multa pela prática de infração de trânsito previsto no artigo 67, não é? Isso é muito importante também, porque não é tão incomum vermos em situações como essa um agente de trânsito livrando 3 autos, porque tinha 3 pessoas sem cinto de segurança dentro do carro, né? Então pode ter 200 pessoas sem cinto de segurança, vai ter apenas um auto de infração nesse caso aí, tá bom? Vamos aqui para o nosso último slide dessa primeira parte da aula. A gente vai falar da imperatividade e autoexecutoriedade. Então vamos lá, primeira parte de cima. Infração de trânsito, novo procedimento administrativo, adequação à resolução 149 de 2003, indeferimento da inicial, ausência do interesse de agir, inocorrência à ofensa e ao contraditório. Olha só, em primeiro lugar, pessoal, não se preocupe se algumas vezes vocês encontrarem algumas resoluções ultrapassadas, revogadas em alguns julgados, tá? Por quê? Você tem que analisar o contexto. Será que nesse caso aqui nós estamos analisando alguma medida que estava na resolução 149 que não foi atendida? Não. Nesse julgado, o que nós estamos analisando é a aplicação dos atributos do ato administrativo. Tá? Então nós vamos focar sempre nisso. De maneira alguma nós vamos passar aqui para você qualquer informação desatualizada, tá bom? Então, nesse caso aqui, essa resolução já está revogada, Paulo André. Sem problema. O foco nesse momento não é nessa resolução, são nos atributos do ato, tá bom? Então vamos lá. Vem cá comigo. Não se revela ofensiva ao contraditório e à ampla defesa a notificação do infrator da autuação da infração, oportunizando-se ao autuado a possibilidade de apresentar a defesa da autuação no prazo de 30 dias. A autuação é ato de ofício da autoridade administrativa de trânsito, imantada dos atributos de presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade e autoexecutoriedade. Constitui o ato inaugural do processo administrativo e persecução de infração de trânsito, sendo incogitável notificação precedente à autuação da infração de trânsito. Então, o que ele está falando aqui com a gente? Mais uma vez, ele lembra que a autuação é um ato de ofício, isto é, eu não preciso de ninguém que ninguém me peça, eu tenho que fazer sem ninguém pedir, da autoridade de trânsito. E esta autuação, ele bota aqui, é imantada dos atributos de presunção de legitimidade, que você sabe, de imperatividade, porque ele é imposto, de exigibilidade, porque ele se torna exigível sem a necessidade do poder judiciário, porque eu fecho aqui com a executoriedade. Alguns autores, eles dividem exigibilidade e executoriedade, veja bem, como ramificação da autoexecutoriedade. Então, não é uma segunda ou terceira hipótese de atributo. Não. Exigibilidade e executoriedade derivam da autoexecutoriedade, tá bom? Então, se eu estou falando de exigibilidade e executoriedade, os dois representam a mesma coisa, autoexecutoriedade. Mas, Paulo André, qual é a diferença então de um para outro aqui? São sinônimos? Não são sinônimos. A questão é que deixa eu tirar aqui para utilizar esse espaço aqui mesmo. Peraí.
Peraí, vamos melhorar. Acho que assim vai ficar legal para você. A exigibilidade é diferente da executoriedade. As duas formas representam uma ramificação da autoexecutoriedade. As duas, então, serão executadas sem a presença do Poder Judiciário. Qual é a diferença de uma para outra? A exigibilidade é um meio indireto de coerção, ao passo que a executoriedade é um meio direto de coerção, de exigir alguma coisa. Vamos a um exemplo prático. Imagina o seguinte: uma pessoa chega na sua casa cansada, às 11 horas da noite, depois de um dia de trabalho exaustivo, e quando vai botar o seu carro na garagem, vê que tem um carro parado em frente à sua garagem, bem em frente à sua garagem. Às, sei lá, 10, 11 horas da noite, você está cansado, a única coisa que você quer é descansar e você não consegue entrar em casa. E aí o que você vai fazer? Né? Sabendo que não podemos tacar pedra no carro dos outros, né? Importante isso. Você vai chamar, por exemplo, a guarda municipal, a polícia militar, que seja. E aí chega lá o guarda e ele fala assim, pois não, que posso ajudá-lo? E você fala, olha, é o seguinte, são 11 horas da noite, vamos botar 11 horas melhor. São 11 horas da noite, né? Eu tô cansado, trabalhei o dia inteiro, só quero chegar em casa e essa pessoa parou o carro na frente da minha garagem, pelo amor de Deus, dá um jeito. E aí o guarda fala o seguinte, poxa vida, essa pessoa não sabe que não pode estacionar na frente de garagem, não pode estacionar na frente de uma guia rebaixada. Está na lei. Aí você fala, eu sei. E ele fala assim, não tem problema, eu vou resolver o seu problema, o guarda fala. Aí você fala assim, que bom, o que você vai fazer? Aí o guarda fala bem assim, eu vou autuar este cidadão. 11 horas da noite, você cansado, e o cidadão vai ser autuado. Esse Paulo André, o que isso quer dizer? Quer dizer que o guarda de trânsito está falando para esse condutor, olha, existem regras de trânsito, você não está obedecendo. E você sabe dessas regras porque você provavelmente é um habilitado. Então eu vou lembrar você da necessidade dessas regras. E eu vou aplicar um auto de infração que poderá ser convertido em uma multa daqui para frente. Mas o carro dele continua parado no mesmo lugar. Logo, o que nós temos aqui é uma exigência de cumprimento da lei. Então você tem uma exigibilidade. Vou botar aqui, ó, exemplo, autuação, advertência, uma advertência, isso, autuação, advertência, ok? Geralmente esses são os nossos, vou botar até multa mesmo, tá? Multa são os exemplos clássicos de exigibilidade, porque a realidade não mudou, só o que constou ali foi um meio de fazer aquela pessoa lembrar que tem que obedecer alguma coisa, tá bom? Diferente a executoriedade. A executoriedade é um meio direto de coerção, isto é, chega lá o guarda e fala, essa pessoa não pode estacionar na frente de uma guia rebaixada, ela deveria saber, como ela esqueceu disso, né, eu vou ajudar a que ela lembre disso. E além de aplicar aqui o auto de infração, nós vamos fazer uma medida administrativa. Nós vamos, olha aqui, ó, nós vamos executar. A administração executa. Ela mesmo faz, por isso que é um meio direto de coerção. Então você tem aqui, por exemplo, a remoção, que é diferente de voltar aqui em cima, ó, de você simplesmente exigir. Exigir, eu exijo que você cumpra a lei e te dou uma multa, uma advertência para que você o faça. Ok? Tinha faltado o azinho aqui, pronto. Agora, quando eu mesmo faço, né, nós temos o meio direto de coerção. E você, olha aqui, ó, executa como a remoção, como a suspensão, interdição de estabelecimento, etc. Ok? Então, veja, tanto a exigibilidade quanto a executoriedade independem do poder, peraí, vou botar aqui, independem do poder judiciário. Eu não tenho poder judiciário em nenhuma dessas coisas. Por isso que a exigibilidade e a executoriedade são ramificações da autoexecutoriedade. Tudo bem? Ótimo, fechamos essa aula, né,
Jurisprudência é sempre importante você ler, você conhecer. Tá? Você vai ganhar um e-book com jurisprudências selecionadas aqui do nosso time. Tá? Eu espero que você utilize com sabedoria e qualquer dúvida, nós estamos à inteira disposição, pessoal. Um abraço, bons estudos para vocês e nós nos vemos na próxima aula.